Salve turma, tudo certo? Vou estar aqui fazendo agora as questões de fotossíntese, tá? Fiz aí uma revisão a jato aí de teórica, tá fazendo aqui umas 10 questões que eu acho que tá bom. Então vamos lá, a fotossíntese é um... Não, vamos começar pelo enunciado, eu tô me acostumando ainda porque eu não estava acostumado a fazer isso não. Então a principal função da fase clara é o quê? A fotossíntese é um processo essencial aos organismos autotróficos, no qual a energia luminosa é capturada e convertida em energia química, permitindo a produção de compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono e água. Esse processo pode ser dividido em duas etapas principais, a fase clara, ou fotoquímica, e a fase escura, ou química. Embora denominada escura, essa segunda etapa não exige necessariamente a ausência de luz, mas sim não depender diretamente da luz para ocorrer. Justamente, na fase escura, não é que não tem luz, não é que vai acontecer de noite. Não, isso pode acontecer. A gente tem algumas plantas, como por exemplo, se eu não me engano, são as plantas can, que elas fazem justamente essa diferenciação temporal. Então elas fazem a fase clara de dia, a fase escura de noite, mas isso aí está relacionado a fatores de disponibilidade de água, né? Por causa da abertura dos estômatos, isso é botânica. Nada a ver, né? Basicamente, então a principal função da fase clara é o quê? A fase clara é onde a gente quebra a água, a gente consegue ATP e NADPH, basicamente. Então, fixar moléculas de CO2 no ciclo de Calvin. Não é isso. Isso aqui justamente é na fase escura, né? O ciclo de Calvin é na fase escura. Oxidar compostos orgânicos para obtenção de energia. Cara, isso aqui é respiração celular, né? É respiração celular que faz isso. Aí você pode falar, não, mas ele faz isso com a água. A água não é orgânico, a água é inorgânico, né? Então, não pode ser. Produzir ATP e NADPH para fixação de carbono. Perfeito. Não tem mais o que falar. Produzir glicose diretamente a partir da água. Isso aqui fumou uma coisa estragada, né? Não tenho o que falar do negócio isso aqui. A análise da sequência de eventos bioquímicos apresentada no esquema demonstra que a função primordial dessa estrutura é o quê? Então ele dá uma estrutura aqui, que é o que isso aqui? Isso aqui é um fotossistema, né? Como que eu sei? Porque eles têm os tilacoides aqui, tem o fóton, o estado excitado do fotossistema, né? Então você tem que identificar que isso aqui é um fotossistema, tá? Então a etapa fotoquímica da fotossíntese ocorre nas membranas dos tilacoides, onde pigmentos como a clorofila associam-se a proteínas, formando complexos denominados fotossistemas. A figura esquematiza a interação de um fóton com um desses fotossistemas. Então a gente vai ter um fóton interagindo aqui, destacando a transferência de energia entre os pigmentos até um centro de reação, o que culmina na injeção de um elétron para a molécula aceptora adjacente. Então ele mostra justamente como que funciona esse processo na qual o elétron ele vai ser jogado para outra molécula, né? Basicamente é isso. Que qual que é essa outra molécula? Aí é alguma enzima que faz o transporte. Isso aí eu não faço ideia. Então ele fala que ele quer saber a função primordial dessa estrutura. Qual que é? É receber a luz, transformar essa luz, ser oxidado e liberar o elétron. Tem que ser alguma coisa assim, né? Fixação no dióxido de carbono. Não, isso aqui é arrubisco. Quebra da molécula de água com a consequente liberação de gás oxigênio. Isso aqui tá certo. Mas primordial, claro que é primordial, né? Só que eu não sei se aqui é o fotossistema 2 ou o fotossistema 1. Isso é importante saber. Calma aí, não vou marcar ainda. Utilização de oxigênio como aceptor final de elétrons energizados. Isso aqui é na respiração celular. Conversão de energia luminosa em energia química por meio da excitação de elétrons. É isso aqui, né? Produção de moléculas de clorofila. Ele não produz clorofila, ele tem clorofila, né? Então a conversão de energia luminosa, que é o fóton, e energia química, o elétron, por meio da excitação de elétrons. É isso. Por que não é quebra da molécula de água? É claro que o fotossistema ele vai quebrar a água, mas isso não é o primordial. O primordial dele é o quê? É transformar a energia que vem do sol em energia química. É isso que ele vai fazer, né? E a gente também não sabe se isso aqui é o fotossistema 2 ou 1, porque é só o 2 que faz a hidrólise da água. A hidrólise não, a fotólise. Pô, pior que eu falei na última aula, eu falei hidrólise o tempo inteiro, bicho. É fotólise, fotólise da água. Isso aí. Na transformação de energia luminosa em energia química pelas plantas, há uma série de reações de redução e oxidação. Para que a cadeia transportadora dos elétrons dos cloroplastos ocorra, os elementos que acompanham estão arranjados nas membranas tilacoides, de acordo com seu potencial redox. Na atividade fotoquímica, o oxigênio é produzido, assim como as moléculas essenciais para a manutenção do metabolismo celular, como ATP e NADPH. Ele quer saber o doador primário e o aceptor final de elétrons.
eu não precisava ter lido. É por isso, cara, eu não tô acostumado a fazer esse negócio de sair lendo o comando antes, eu tenho que me acostumar a isso. Mas quem que é o doador primário? É a água. Quem que é o receptor final? NADP+, né? É o NADP+, ou NADPH. O NADPH, ele é a forma depois de aceptar. Eu não sei, mas é água NADPH+, ou NADPH, não sei. Vamos lá, quais estão corretos? Agora eu vou ler. Na fotossíntese, o ciclo das pentoses, também chamado de ciclo de Calvin, leva à formação de glicídios. Considere as seguintes afirmações a respeito do ciclo das pentoses. Então, no estroma do cloroplasto e no citosol das bactérias fotossintetizantes. Cara, eu vou ser sincero, eu não faço ideia se as bactérias fotossintetizantes elas fazem o ciclo de Calvin no citosol. Mas eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que é no estroma do cloroplasto. Nesse processo, 6 moléculas de CO2 reagem com 6 moléculas disso aqui, né? Produzindo uma molécula disso, 2 moléculas disso aqui. Pô, mas eu não faço ideia. Mas eu sei que isso aqui é G3P. Isso aqui eu lembro que é G3P, até porque tem um 3 no meio aqui, não é muito difícil de associar. Eu acho que a 2 está certo. É porque tem a questão de regenerar. Eu acho que esse ribulose deve ser a ribose. Mas deve ser alguma forma da ribose após aceptar, né? Ou antes de aceptar o CO2. E ela é regenerada, por isso que é um ciclo, né? Então a 2 pode ser também. Esse aqui eu tô vendo que eu vou errar. Ao final, as 2 moléculas de G3P são novamente incorporadas no ciclo das pentoses e geram 6 novas moléculas. Eu não sei. Não, eu acho que gera 2. É isso aí. Nossa, eu lembrei. A gente gera 2 G3P. Um ele é usado para depois se juntar com o outro e formar glicose, e o outro ele regenera. Mas aqui fala que são as duas, ó. Então eu vou marcar 1 e 2. Pô, acertei, mentira. Acertei. Então tá, é isso mesmo, acertei? Mas o motivo, eu quero saber o motivo da terceira tá errada. Ele não fala. Eu não sei. Ah, sei lá. Deixa isso quieto. O gráfico que melhor representa a variação da taxa de fotossíntese de ambas as espécies em relação às temperaturas que foram submetidas é o quê? Então ele quer saber o gráfico da variação da taxa de fotossíntese em relação à temperatura. Então a gente tem um experimento realizado com 2 espécies de gramíneas A e B. Elas foram inicialmente plantadas em uma curta faixa dos extremos opostos, tá? Ele fez isso aqui basicamente. As caixas foram acondicionadas em ambientes separados, submetidos à mesma intensidade luminosa. Então a luz é a mesma. A única coisa que muda é a temperatura. O que eu tenho que saber aqui? A fotossíntese é o quê? Não é o que vai incorporar carbono no corpo da planta, ou seja, é o que vai fazer a planta crescer. Se eu sei que a planta B ela cresceu mais quando tinha mais temperatura, quanto mais quente tiver, mais fotossíntese ela faz. Se a planta A cresceu mais quando tinha menos, quanto menos temperatura tiver, mais fotossíntese ela faz. É isso que eu tenho que fazer. Que, ó, quanto menos temperatura tem, mais fotossíntese ela faz. Depois isso aqui, ó. Agora que tá. Eu não... Caraca, mas eu não faço... E agora? É A ou é essa aqui? Porque nessa aqui também ela começa maior, depois fica menor, né? Mas vamos lá, a gente tem que relacionar isso aqui com a atividade enzimática. Porque a fotossíntese, ela depende da rubisco, e a rubisco é uma enzima. E a gente sabe que quando a gente fala de enzima e temperatura, a gente tem o gráfico de ponto ótimo. Então eu vou de B. Porque esse aqui está mais parecido com o gráfico de ponto ótimo de uma enzima, quer ver? Gráfico ponto ótimo, enzima. Quando a gente vê um gráfico de ponto ótimo da enzima, é isso aqui, ó, tá vendo? A gente tem um momento na qual a velocidade ela tá no máximo. Cara, é esse aqui mesmo. Eu vou nisso aqui. Eu vou de B. Errei. Nossa, mas... Essa questão aqui foi sacanagem, mano. Essa questão aqui foi sacanagem. Porque eu vou ser induzido ao quê? Que na 10 ela faz mais, né? Vamos entender, né? É justamente, é pela enzima, né?
A temperatura baixa, a taxa de fotossíntese de A é maior que de B. Em temperaturas altas, a taxa de fotossíntese B é superior de A. Não, eu tô falando da B. É a B. Ó. Embora apresente formato de sino, esse gráfico indica que a 40 graus a espécie A teria taxa zero de fotossíntese. Ah, mentira que eu não vi isso. Não, fala não. Ele não fala isso não, né? Uai. Não fala taxa zero, pô. 40 graus tá aqui ainda, ó. Tá tendo fotossíntese. Vixe. Sei lá, deixa eu ver a taxa de acerto. Pelo menos se mais gente errou, eu não fico muito triste, né? Ah, então tá tranquilo. Então tá tranquilo demais, poxa. Ah, não, então tá bom. A tabela mostra os horários do nascer e do pôr do sol na cidade de São Paulo em 4 datas de 2019. Com relação aos tempos de duração da fotossíntese e da respiração solar nesses dois arbustos. Tá, então deve ser 2 arbustos que ele vai falar aqui, né? Em Macapá, a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, o nascer e o pôr do sol nessas 4 datas ocorrem em horários diferentes daqueles registrados para São Paulo. Tá. Esse aqui é em São Paulo, tá? Considere 2 arbustos da mesma espécie, com o mesmo porte, em vasos de mesmo tamanho, mantidos à luz ambiente, em dias sem nebulosidade, sob condições adequadas de temperatura, nutrição e porte hídrico. Um em Macapá e outro em São Paulo. O que a questão quer falar? No Equador, os dias sempre vão ser maiores, porque é onde a gente tem mais intensidade luminosa, principalmente no verão. Porém, no inverno, mesmo assim, o dia vai ser maior sempre, né? Então, se, por exemplo, no verão, se em São Paulo o sol se põe às 18... Não. Vai ser antes. Vai ser menor o dia, eu tô confundindo. É isso mesmo. É isso mesmo, porque no inverno, vamos lá, no inverno a gente vai ter a Terra, no inverno aqui no Polo Sul, a gente vai ter a Terra virada para o Polo Norte. E a gente sabe que no inverno o dia é mais curto, né? Eu acho que é isso. Então, no inverno, na linha do Equador, o dia é menor. No verão vai ser maior, provavelmente, eu acredito. Não, no verão aqui é menor. Eu tô me embolando. Dezembro, em São Paulo, é verão. Então o sol ele vai bater de cara ali, né? É isso mesmo. Então o dia vai ser maior ali, porque na linha do Equador tá mais longe. Agora, quando aqui é inverno, lá em cima no Polo Norte é verão. Então em julho, o sol ele vai estar batendo mais no Equador do que em São Paulo. Então no inverno, o dia é mais longo em Macapá do que em São Paulo. E no verão, o dia é mais longo em São Paulo do que em Macapá. Tá. Em 21 de junho, a duração da fotossíntese no arbusto em São Paulo foi maior que em Macapá. Não. A fotossíntese em São Paulo vai ser menor que em Macapá, porque em junho a gente está no inverno. Não são iguais. Em 21 de junho, a duração da respiração foi maior do que a duração da fotossíntese em ambos os arbustos. Cara, a respiração eles fazem o tempo inteiro, né? Então a fotossíntese ela é feita durante o dia, porque precisa de luz. A respiração não, ela é feita o tempo inteiro. Então a respiração foi maior do que a duração da fotossíntese. Mas vai se inverter em 22 de dezembro? Não vai, porque a respiração sempre tem que ficar maior, ela sempre tem que ficar fazendo glicose para ela, né? Em 24 de março a 19 de setembro, então de março a setembro, aqui no inverno, né? A duração da fotossíntese foi a mesma que a respiração? Não. Negativo. Em 22 de dezembro, a duração da fotossíntese em São Paulo vai ser maior do que em Macapá. Mas a respiração é isso aqui. Por que a respiração é igual? Porque elas fazem respiração 24 horas por dia. Precisa de energia o dia inteiro. Só que vai ser maior em São Paulo porque o sol vai estar batendo de cara em São Paulo. Vamos entrar R. Vambora. Por questão difícil. Em relação à ação do herbicida atrazina, o que é errado falar? Então, dentre os cerca de 290 agrotóxicos aprovados em 2019 pelo Ministério da Agricultura, encontra-se o herbicida atrazina, usado em plantações de milho e cana-de-açúcar para o controle de ervas daninhas.
O herbicida é um inibidor da fotossíntese que age bloqueando o transporte de elétrons provenientes da fotólise da água no fotossistema 2, causando a morte das plantas invasoras. Por que que morre? Porque fica sem glicose, CT3P, tá? Então, sobre a ação do herbicida, o que é errado falar? Inibe reações que ocorrem na fase clara? Não, tá certo. Então, tá correto, né? Não é que não, tá correto, então por isso que não pode ser. Inibe a clorofila, impedindo a absorção de luz. Não, ele não impede a absorção. Em segundo plano, ele não vai impedir a absorção de luz, ele vai impedir a excitação. Porque não vai ter o transporte, vai travar a cadeia. Tá. Causa interrupção da fixação de carbono, tá certo, porque não vai ter mais o ATP nem o NADPH. Causa interrupção da produção de NADPH na fase clara, correto. Não marco, quase que eu marquei de novo. Causa interrupção da produção de açúcares na fase escura. Tá certo também. Então, turma, é esse... Era qual que eu tinha falado? É a B. Ela não vai inibir a clorofila de impedir de absorver luz, não. Vai continuar absorvendo luz. Isso mesmo. Ela vai absorver luz, ela só não vai se excitar. Aqui que eu tinha falado, as plantas C3, C4 e CAN, né? A C3, ela tá no ambiente que tem muita água. Então ela não faz nenhuma diferenciação, porque quando a gente abre o estômato, a gente perde água. O estômato é onde a gente pega CO2 para a planta. Quando abre o estômato, perde água, tá? Então a C3, ela fica com o estômato aberto o tempo inteiro. Na C4, ela fica com... Eu não tô lembrado agora da diferença, mas se eu não me engano, ela faz uma diferenciação local, né? Na parte que ela abre o estômato é onde tem a fase clara ali para não ficar muito tempo aberto, é um negócio assim. E na CAN, ela abre o estômato à noite porque tá mais frio, ela pega o CO2, ela guarda como algum ácido dentro do corpo dela lá, que não é o ácido carbônico, isso eu sei só. E aí ela vai guardar esse ácido dentro do corpo dela, e aí de dia ela vai fazer fotossíntese. Por que ela não abre o estômago de dia? Porque ela perde muita água, geralmente então em deserto, na caatinga, esse tipo de planta, tá? Fotorrespiração é um negócio ruim. Cara, isso é uma lacuna que eu tenho mesmo. Fotorrespiração, eu sei que é ruim, agora o que é certo eu não sei. As plantas com metabolismo ácido das cratuláceas minimizam a fotorrespiração. Mano, eu vou falar... Eu não sei. A C4 não separa entre noite e dia. Essa aqui eu vou errar. A fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. É um negócio assim, mano. Pior que é um negócio assim mesmo. Que o oxigênio é usado. Pô, vou marcar B. Porque eu sei que a CAN, ela pode separar no espaço, mas é no tempo, né? Acertei. Vamos aprender aqui. Deixa eu aproveitar e ver aqui, ó. Fotorrespiração. Ocorre quando a rubisco, em vez de fixar o CO2, ela se liga ao O2. E esse processo é considerado dispendioso porque consome ATP e NADPH sem produzir glicose, além de liberar o CO2 que já havia sido fixado. É isso mesmo, então. Nossa, brutal isso aqui, vídeo. Vou mais uma aqui, para. A clorofila, que é o pigmento mais importante no processo fotossintético das plantas, ela capta a radiação luminosa e transforma essa forma de energia em energia química. Ele quer saber só a reação? Cara, é CO2 mais água mais energia vai formar C6H12O6 e O2. É isso. Então, CO2 mais água mais calor, no caso, energia, né? É isso aqui, tá certo. CO2H2O e tem um índice estequiométrico aqui, só que eu tenho que olhar, né? É esse aqui. Fechou, turma. Obrigado aí. Se vocês quiserem que eu traga mais aula assim, fazendo minhas revisões, porque eu tenho muita revisão para fazer. Só comenta aí que eu gravo mais, fechou? Valeu.